Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos do programa Palavra de Fé. Eu peço permissão para mais uma vez entrar na sua casa e compartilhar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre uma missão que nós recebemos do Senhor, ser representantes dele aqui na terra. Há um texto que diz: vós sois embaixadores de Cristo. É sobre isso que eu quero falar. Também quero, no final do programa, dar uma ideia do que foi a nossa 11ª Conferência Internacional de Missões. Foi uma bênção. Deus visitou-nos de uma forma poderosa. E eu quero, no final do programa, mostrar alguns flashes de como foi esse trabalho. Venha conosco. Deus tem algo de abençoador para a sua vida. Eu quero ler 2 versículos na Bíblia para que nós possamos introduzir o assunto que nós vamos conversar neste programa. O primeiro versículo está em 2 Coríntios, o capítulo de número 5, o verso de número 20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Olha só o que está escrito. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Este é o primeiro versículo que nós vamos ler. O segundo está em Filipenses, o capítulo de número 4, Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim, mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Pois bem, eu, baseado nesses 2 versículos, quero falar sobre a posição que Deus colocou os seus filhos aqui na terra. Nós, segundo o versículo, somos embaixadores de Cristo. Então o tema da nossa mensagem é: vós sois embaixadores de Cristo. O versículo diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então veja bem, a Bíblia usa muito a linguagem figurada para a gente entender verdades espirituais. E aqui Deus está querendo nos ensinar, através de Paulo, que a nossa missão na terra é parecida com a missão de um embaixador. Então, para a gente entender o que Deus quer nos ensinar quando Ele nos chama de embaixadores, eu preciso saber qual é o papel do embaixador. E é sobre isso, né? O embaixador, todos nós sabemos que é o título mais elevado do representante diplomático de uma nação, que representa um país e, consequentemente, um soberano. Não é? Um presidente, um primeiro-ministro ou um rei, de acordo com o regime de governo da nação. Então, nós entendemos que, quando eu sou chamado de embaixador, eu preciso saber qual é o papel do embaixador. Como o embaixador tem que trabalhar, qual é o seu papel, quais os seus requisitos. Ninguém é indicado para ser um diplomata do mais alto nível, para representar uma nação junto a um outro soberano, junto a uma outra nação, não é? Se ele não tiver características adequadas a um embaixador. Então eu quero falar sobre isso. Então, quais são os requisitos básicos de um embaixador? Primeiro, o embaixador precisa ser fiel ao seu soberano. Eu vou repetir. O embaixador precisa ser fiel ao seu soberano, aquele que o indicou.
No nosso caso, nós fomos indicados por Jesus. E nós precisamos saber que a Bíblia, quem estuda a Bíblia e conhece a palavra de Deus, sabe que a nossa pátria, essa que nós amamos, o Brasil, por exemplo, não é a nossa pátria permanente. Ela é transitória, ela é passageira. A Bíblia diz que nós somos forasteiros em terra estranha. Não é? E aí eu li em Filipenses, vocês leram comigo, que a nossa cidade está nos céus, da onde nós estamos esperando o nosso Salvador, que vai transformar o nosso corpo abatido para sermos conforme ao dele. Então, por que eu falo que aqui é transitório e o outro é permanente? Porque o próprio nome já diz. Aqui nós não vivemos mais do que 70, a Bíblia diz que alguns alcançam os 80, mas o que passa disso, o que é? Canseira e enfado. Mas a outra vida, ela é eterna. Então eu estou na terra a serviço de Jesus. Eu represento Jesus, eu sou embaixador de Jesus aqui na terra. O texto diz isso, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você que é ouvinte do programa Palavra de Fé. Como é que você tem executado o seu papel? Eu disse que para ser embaixador é preciso que nós sejamos fiéis ao soberano. Você tem sido fiel àquele que te chamou? Será que eu tenho sido fiel àquele que me chamou? No caso, quem nos chamou e nos indicou para essa missão foi Jesus. Eu estou na terra a serviço de Jesus. Eu sou um representante de Jesus aqui na terra. Eu sou aquele que fala em nome dele. Ele usa pessoas para falar com pessoas. E eu estou aqui representando a minha pátria. A minha pátria é Sião. A Bíblia usa essa expressão. A minha pátria é o céu. Porque eu estou me preparando para de fato morar lá. Agora, eu preciso saber que também, como embaixador, algumas coisas eu não posso fazer sem a anuência, sem a ordem daquele que me indicou para representar aquela nação. Então, se eu sou embaixador de Cristo, eu tenho que fazer tudo baseado naquilo que o meu soberano me indicou a fazer. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Logo a seguir, eu quero mostrar para você um requisito importante para que de fato a gente seja um embaixador de Cristo. Um momento só. Eu gostaria de convidar você para fazer parte ou tomar parte em uma das nossas reuniões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos 51 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca, não é? Nos mais variados bairros dessa belíssima cidade. Procure-nos, assista, participe de um culto, sempre às quartas, às sextas e aos domingos, às 19 horas e 30 minutos. E a nossa igreja central, aonde eu pastoreio, que é na General Osório, número 555, no bairro Estação, nós sempre estaremos à disposição de você. Terça-feira, quinta-feira e aos domingos. Um abraço a todos vocês. Retomando a palavra, eu gostaria de mostrar agora, eu já estou falando sobre o tema, vós sois embaixadores de Cristo. E eu mostrei, no primeiro tópico, que para mim ser um representante do céu, eu preciso primeiro ser fiel ao soberano, aquele que me indicou para essa missão nobre. Em segundo lugar, eu preciso consultar o meu soberano antes de fazer qualquer acordo. Qualquer atividade que eu vou fazer em nome da minha nação, eu preciso de quê? Da anuência, da direção, do sim daquele que me indicou para o cargo.
E aqui, amados, aplicando isso no aspecto espiritual, eu não posso fazer nada sem consultar o meu soberano, no caso Jesus. Você não deve fazer nada sem antes consultar aquele que te indicou para esse elevadíssimo cargo. Eu tenho tentado viver isso, queridos. Eu tenho tentado, tudo que vou fazer, antes de tomar uma decisão, eu consulto o meu Deus. E eu queria te orientar a fazer o mesmo, porque quando a gente consulta a Deus, a gente faz certo. A coisa vai dar certo. Eu vou te mostrar um exemplo bíblico de um representante de Deus que não fez o que Deus havia mandado. Josué, um grande Josué, um homem abençoado, não é, que fez um grande papel, mas veja o que está escrito em Josué capítulo 9, versículo de número 3. Diz assim, e os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó, quando estava conquistando as cidades, né, e com a cidade de Ai, uma outra pequena cidade, usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores. Eles se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos, vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Aí, o que acontece? Vieram até Josué, o versículo de número 6, assim, e vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazer, pois, agora um concerto convosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a José, nós somos teus servos. E disse-lhe José, quem sois vós? E de onde vindes? E lhe perguntaram, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Sem consultar a Deus, o que Josué faz? Josué faz um acordo com esse povo. E aí depois eles vão descobrir que esse povo não eram realmente vizinhos deles. Aliás, que não era um povo que via distante, era um povo vizinho deles que eles teriam que conquistar. E aqui arruma um problema enorme. Então, olha só, essa decisão imprudente trouxe os cananeus, porque eles eram cananeus, para dentro de Israel. Ato este proibido por Deus. Em Deuteronômio capítulo 1, verso 7, Deus tinha proibido isso. Os gibeonitas, eles eram amorreus, eram um povo dos amorreus. E aí o que aconteceu? Um povo de Canaã está agora infiltrado no meio do povo de Israel, e eles tinham feito uma aliança, eles tinham feito um acordo, e agora, depois de feito o acordo, eles vão ter que cumprir esse acordo. E se você for estudar essa história, você vai ver que isso trouxe muito prejuízo para o povo de Israel. Por quê? Porque fizeram algo sem consultar o soberano. Eu estou vendo tanta gente errar. Eu tenho visto algumas pessoas que a gente tenta mostrar o caminho. Tem pessoas teimosas. Às vezes a gente diz, irmão, não faça isso. Deus não está nessa sua proposta. Deus não está nisso. E a pessoa não te escuta. E aí sabe o que acontece? Daqui a pouco ela está sofrendo e a gente acaba sofrendo junto, porque também somos irmãos. Então, amado, eu quero dizer para você, se você é embaixador de Cristo, não faça nada sem antes consultar o Senhor. Busque direção de Deus, porque é quando você busca a direção de Deus que você vai tomar decisões acertadas. Aqui, ó, irmãos, os anos se passaram, e eu preciso até ler, preciso ler. Os anos se passaram, e aí eu vou para 2 Samuel, olha o que vai acontecer aqui em 2 Samuel. Nós encontramos algo interessante. 2 Samuel, capítulo de número 21, os versículos de número 1 e 2, olha só. E houve nos dias de Davi, aonde está, muitos anos na frente. Nos dias de Davi, uma fome de 3 anos, não é? Assola o povo. E aí o que acontece? Davi vai consultar o Senhor, e o Senhor diz, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária que mataram os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou, ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, tinham feito um acordo, porém Saul procurou feri-los sem zelo pelos filhos de Israel e de Judá, e por causa disso,
Os anos se passaram e Deus está aqui ferindo o povo. Sabe por quê? Porque eles tinham feito um acordo e não cumpriram o acordo. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial. E em seguida eu quero encerrar a mensagem mostrando um outro aspecto importante do papel de um embaixador, daquele que representa uma nação, no caso, o céu. Concluindo a nossa mensagem, nesse último bloco do programa Palavra de Fé, eu estou falando acerca da missão que Deus nos deu. Vós sois embaixadores de Cristo. Eu já disse que a gente precisa ser fiel ao soberano. Mostrei também que para qualquer ação que nós formos fazer enquanto representantes do nosso soberano, precisamos consultá-lo. E em terceiro lugar, eu quero mostrar a você que um embaixador precisa dominar bem a língua. Tanto da nação que ele está trabalhando, como da nação que ele representa. E aqui, aplicando isso, meus amados, eu preciso falar a linguagem da nação que eu represento, o céu. Eu sou um representante de Deus. Então a minha linguagem tem que ser a linguagem de Deus. Isaías capítulo 50, versículo de número 4, diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, ou seja, uma língua de sábio, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra aos que estão cansados. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O que o versículo está dizendo? Que o Senhor Deus, Ele nos qualifica, Ele nos dá capacidade para usarmos uma língua celestial. É muito gostoso ouvir uma pessoa que tem a língua do céu. A língua dele é edificante. Quando eu estou falando de língua, eu estou falando de fala. É gostoso falar com uma pessoa que teme a Deus, que serve a Deus, que representa a Deus. Ele sempre vai ter uma palavra de edificação para a gente. Ele abre a boca e a sua boca é um manancial de bênçãos. Diferente de uma pessoa que não tem a linguagem celestial. Tem um texto na Bíblia, é muito interessante. Eu quero rapidamente mostrar, na época de Jefté, lá no período dos juízes, não é? Uma nação que queria se passar por israelitas, eles estavam em guerra civil. Eu preciso ler esse texto, Juízes, o capítulo de número 12, e aqui nós aprendemos uma verdade interessante. Jefté era o juiz, e eles entraram em guerra entre os gibeonitas, os gileaditas e os efraimitas, a tribo de Efraim com o pessoal de Gileade. E aí o que aconteceu? O pessoal de Gileade, que era liderado por Jefté, começou a vencer a guerra. E quando os efraimitas perceberam que ia perder a guerra, eles quiseram se disfarçar, passando também por gileaditas. Está escrito, depois leia capítulo 12 de Juízes. Aí você vai ver, olha o que vai acontecer aqui. Porém, porventura, os gileaditas aos efraimitas, aos vales do Jordão, e sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam, passarei então aos homens de Gileade, lhes diziam, és tu efraimita? Perguntavam para eles, vocês são efraimitas? E eles disseram, não, nós não somos efraimitas. Então, eles fizeram a seguinte proposta, tá bom, se vocês não são, então fala a palavra Shibolete. Só que eles não conseguiam, pela própria cultura deles, da região que eles moravam, eles não conseguiam expressar essa palavra. Ao invés de falar Shibolete, sabe o que eles falavam? Sibolete. Olha o que está escrito aqui, versículo 6. Então lhes dizia,
pois Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque o não podiam pronunciar assim bem. Então pegavam dele e os degolavam no val do Jordão e caíram de Efraim. Naquele tempo, sabe quantas mil pessoas? 42 mil pessoas. Estavam em guerra civil. O que isso tem a ver com o que eu estou dizendo? Nós temos que ter o domínio da língua celestial. Tem muitas pessoas que querem se passar por um cristão, mas é ele abrir a boca, você sabe se ele realmente serve a Deus ou não. Há muita gente com a linguagem extremamente nociva. E o servo de Deus é aquele que tem uma língua celestial. Então, além de você ser fiel ao seu soberano, além de você consultar o seu soberano, você precisa dominar bem a língua do seu país. E para fechar, para ser o embaixador de Cristo, você precisa não perder a característica do país que você está representando. Ou seja, não descaracterizar-se na cultura e nos costumes. O embaixador precisa ser preparado, instruído, civilizado e, ao mesmo tempo, não perder os traços e os costumes do seu povo. Eu não posso me esquecer que eu sou do céu. Então, eu não posso me parecer com o mundo. Eu preciso, até nisso, eu preciso ter cuidado. Eu não posso me vestir como veste o mundo. Há muitas pessoas que se dizem cristãos, mas as suas vestimentas é muito semelhante às pessoas do mundo. Lasciva, cheia de luxúria, cheia de tanta coisa. Um representante do Senhor não pode fazer isso. Nós somos embaixadores de Cristo, estamos aqui para representar o nosso Cristo. Então, se você é realmente o embaixador de Jesus, lute para fazer o seu melhor por Ele. Eu espero que Deus possa ser bem representado aqui na terra, por mim, por você e por todos nós, que, como o próprio texto diz, nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Eu quero orar, pedindo a Deus que venha nos ajudar a, acima de tudo, representá-lo bem aqui na terra. Vamos falar com o Pai. Vamos falar com o Pai. Pai querido, eu acabei de ministrar-lhe uma palavra a coração de todos os nossos irmãos. E eu disse, Pai, que nós somos embaixadores do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, a serviço do Teu reino. Somos Teus representantes na terra. Então nos ajude. Nos auxilie nessa missão de representá-los. E, acima de tudo, representá-lo bem. Eu preciso ser um embaixador fiel. Que eu consiga ouvir e consultar o Senhor todos os momentos que eu tiver que tomar alguma decisão ou fazer qualquer tipo de acordo. Eu também disse, Senhor, que nós precisamos, acima de tudo, não perder a nossa língua materna, a nossa língua celestial. Não podemos perder também a identificação, meu Deus, da nossa cultura espiritual. Me ajuda, Senhor. Ajuda os meus ouvintes, aqueles que estão orando comigo nesse momento, a sermos fiéis representantes do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus, aonde quer que nós chegarmos, que nós possamos representá-lo e representá-lo bem. Faça isso, Pai. Ajuda-nos a sermos embaixadores de Cristo aqui na terra. É o que eu te peço, no nome dele, o nosso soberano. No nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Espero que a palavra tenha tocado ao seu coração. Como eu prometi, nós vamos fechar o programa mostrando alguns flashes da 11ª Conferência Internacional de Missão. Foi uma bênção. Quem nos prestigiou participando foram abençoados. Deus foi muito generoso para conosco. Eu quero aproveitar o momento para me despedir de vocês e desejar a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe. Soldados em Cristo, marcha sempre avante, levando a destra as armas da luz, as almas perdidas, busca triunfar.
Jesus.